Olha que caso absurdo. Uma mulher de 64 anos foi presa em flagrante aqui em Rio Verde, suspeita de torturar o próprio filho de 46 anos, que é uma pessoa acamada. A Polícia Civil encontrou a vítima em uma situação chocante dentro de casa. Esse caso veio à tona após denúncia da assistência social. São tantas coisas fortes desse caso que muitas delas não dá nem para ser comentado aqui na hora do almoço. Vamos trazer os detalhes aqui na tela da Band, a informação para você. A mulher foi presa em Rio Verde em flagrante, suspeita de torturar seu próprio filho, que é acamado. Eu estou aqui com a delegada Fernanda Simão, que vai nos trazer mais detalhes. Doutora, como que essa denúncia chegou até vocês? Chegou através da assistência social aqui do município. Eles entraram em contato comigo, com nós, né? E relatando a denúncia a respeito desse indivíduo que estaria sofrendo um possível maus-tratos ou uma negligência por parte da mãe. Nós constatamos que já havia uma denúncia anteriormente a respeito dos mesmos envolvidos, só que a denúncia anterior era a respeito de um abandono de incapaz. A mãe teria saído e deixado o rapaz que é acamado sozinho no local, na residência. E essa denúncia ela começou a ser apurada e logo veio novamente uma outra denúncia, e dessa vez com fatos mais graves. Foi quando nós resolvemos ir até a casa e junto com a assistência social, e lá foi constatado que realmente os fatos eram muito piores do que estávamos investigando. E a suspeita estava onde? Ela estava na casa, vocês encontraram ela fácil? O que ela disse sobre isso tudo? Isso, ela estava na casa no momento dos fatos. Lá na hora, ela acabou alegando, confessando a situação para os agentes policiais e até para as assistentes sociais. Alegou que ela deixava o indivíduo amarrado em razão dele ficar muito nervoso, se mexer e acabar caindo da cama, mas isso é um fato que não condiz com a realidade do indivíduo, já que ele é extremamente hipossuficiente, vulnerável, né? Extremamente vulnerável, ele não mexe as pernas, não mexe o braço. O pouco que ele conseguiu acenar foi um joia para a equipe, né? E ele acaba mexendo muito os olhos também. A situação dele ali era uma situação muito, muito, muito triste, assim, de extrema vulnerabilidade mesmo. A gente constatou que essa mãe, ela realmente realizava condutas para buscar um intenso sofrimento desse indivíduo. Ultrapassa o mero maus-tratos, a mera negligência nos cuidados com o indivíduo. Ela realmente queria que ele sofresse, ela fazia coisas assim que chega a ser até ruim a gente falar isso, porque é algo assim realmente muito, muito delicado. Mas ela privava ele de alimentos durante dias. Ela chegou a viajar para Goiânia, ficar 4 dias fora e deixou ele aqui sem qualquer acompanhamento, sem ninguém para cuidar dele. Uma vizinha relata que começou a ouvir gritos, e ele não fala, mas ela começou a ouvir gritos. Esses fatos todos aconteceram numa zona rural, então eram residências afastadas. Então, assim, você imagina o sofrimento desse indivíduo, dele gritar a ponto de conseguir acionar uma ajuda. Aí essa vizinha foi até o local e constatou que ele estava ali numa situação extremamente desumana, né? No meio de fezes, ele não tinha água para se hidratar, ele não tinha acesso à água, então foi constatado que ele acabava ingerindo as próprias urinas para poder não morrer de sede. Então, assim, foi uma coisa, assim, algo muito, muito cruel e desumano mesmo que essa mãe fez com esse rapaz. Segundo a delegada, a mulher foi presa em flagrante e, após passar por audiência de custódia, teve a prisão preventiva decretada. A investigação apontou que os maus-tratos já aconteciam há meses e que ela já havia sido condenada por crime contra idoso. A vítima foi levada para um abrigo e segue recebendo cuidados e acompanhamento. O crime de tortura é um crime hediondo, né? E, de fato, ela pode pegar até acima de 8, 10 anos de prisão. Que coisa absurda, que coisa nojenta, que coisa asquerosa, que coisa terrível. Hoje você vai ver o que está acontecendo dentro dos ambientes familiares. Hoje você vai ver, assim, tirar todas as dúvidas que você tem,
que realmente o ambiente familiar está desesperador. Primeiro a gente começa com esse caso. É uma mãe torturando um filho, é uma mãe colocando o filho numa situação dele ter que ingerir a própria urina. Desculpa aí você que está almoçando neste momento, mas era a forma que ele tinha de não ficar com sede. Olha que terrível essa situação. E em meio a tantas outras coisas lá que nem vem o momento aqui, a hora para falar sobre isso. Mas é uma tortura sem fim. E de uma pessoa que já foi condenada por maus tratos a idosos. Ou seja, não é a primeira vez que faz isso não. E se fez isso com o filho, o que não pode fazer com outras pessoas? Qual é o lugar certo para uma pessoa como essa? O mínimo é a cadeia, atrás das grades. Ainda bem que a prisão foi convertida a estar presa e que seja mantida presa. Porque um ato tão cruel como esse não pode ficar impune. Deixa lá pelo menos uns 3, 4 anos aprendendo, refletindo um pouquinho mais. 64 anos, já estava na idade de aprender alguma coisa. Se não aprendeu até agora, não vai aprender mais.